Pois eu lhe pergunto logo de cara, meu amigo, minha amiga que me escuta. Você já se atreveu a andar sozinho no mato fechado, numa noite sem lua, quando até o grilo se cala e a onça parece prender o fôlego? Pois é aí, nessas horas de silêncio grosso e de vento parado, que a gente descobre se tem coragem ou se o medo mora mesmo dentro da gente. O sertão é terra brava, cheio de histórias que se espalham de boca em boca, como o cheiro do café torrado no alpendre. Aqui, cada vereda guarda segredo, e cada rio carrega lamento. Cada árvore antiga conhece mais alma do que padre em confissão. E é nesse chão seco e vivo, onde o couro da sela range e o aboio se mistura ao canto da coruja, que as histórias de lobisomem, assombração e maldição tomam corpo. Quem duvida, basta esperar o sol cair e sentir a pele arrepiar quando o silêncio pesa mais do que o barulho. Hoje vou lhe contar uma dessas histórias, daquelas que fazem o coração bater no compasso da zabumba e deixam a gente olhando para trás a cada passo. Mas me diga, você teria coragem de ouvir até o fim, mesmo sabendo que talvez o que se fala do lobisomem não seja só lenda, mas lembrança de quem viu e sobreviveu para contar? Então, se prepare, cabra macho ou moça valente, porque a história que vai começar não é para ouvido fraco nem coração sem reza. Pegue seu canto na cadeira, ajeite o corpo, porque daqui para frente cada palavra vai lhe puxar mais fundo no escuro. E já vou pedindo, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Diga de qual cidade ou estado do nosso Brasil você acompanha essa prosa, porque assim eu sei até onde a voz desse sertão está chegando. Quero ver se essa história atravessa rio, estrada e fronteira e alcança você aí, do outro lado, como um uivo perdido na noite. Eu sempre fui cético em relação a histórias sobrenaturais até aquele verão de 2018, quando decidi aceitar um trabalho como guia de turismo ecológico na região de Feira de Santana, interior da Bahia. Era uma oportunidade perfeita para alguém como eu, que sempre amei aventuras na mata e tinha experiência como mateiro desde a adolescência. O que eu não esperava era que aqueles 3 meses na fazenda do seu Joaquim iriam mudar completamente minha perspectiva sobre o que existe além da nossa compreensão. A propriedade ficava numa área isolada, cercada por uma mata densa que se estendia por quilômetros, sem qualquer vestígio de civilização. Era exatamente o tipo de lugar onde eu me sentia em casa, longe dos ruídos da cidade e conectado com a natureza selvagem. Nos primeiros dias, me dediquei a explorar as trilhas e mapear os melhores pontos para levar os turistas, mas logo percebi que algo estava errado. Os moradores locais tinham um comportamento estranho sempre que eu mencionava certas áreas da mata. Seus olhos se enchiam de medo e eles mudavam de assunto rapidamente, como se falar sobre aquilo pudesse atrair alguma desgraça. Foi Dona Conceição, uma senhora de uns 70 anos que trabalhava na cozinha da fazenda, quem finalmente me contou sobre os ataques. Ela disse que há cerca de 2 anos, animais e até mesmo pessoas estavam sendo encontrados mortos de forma brutal na região. Não eram mortes comuns, mas massacres selvagens que deixavam os corpos completamente dilacerados. O mais perturbador era que os ataques aconteciam sempre nas noites de lua cheia e que nenhum predador conhecido da região era capaz de causar aquele tipo de destruição. Inicialmente, as autoridades locais atribuíram as mortes a onças ou outros felinos selvagens, mas logo essa teoria foi descartada. As marcas nos corpos eram muito específicas e diferentes de qualquer animal que já haviam documentado. Além disso, os ataques pareciam seguir um padrão inteligente,
como se o predador soubesse exatamente onde e quando atacar para causar o máximo de terror. Dona Conceição me contou que 3 fazendeiros da região já haviam perdido gado e que um homem chamado Zé das Couves havia desaparecido completamente após sair para verificar suas armadilhas numa dessas noites fatídicas. Encontraram apenas pedaços de suas roupas ensanguentadas pendurados nos galhos das árvores, como se ele tivesse sido arrastado para o alto e depois despedaçado. O que mais me chamou a atenção na história dela foi um detalhe que se repetiria em todos os relatos que eu ouviria posteriormente. Nunca encontravam pegadas. Independentemente de onde os ataques aconteciam, o chão ao redor permanecia intocado, como se a criatura responsável não tocasse o solo ou flutuasse sobre ele. Esse detalhe me intrigou profundamente, pois contrariava tudo o que eu sabia sobre rastreamento e comportamento animal. Qualquer predador deixa rastros, especialmente depois de uma luta violenta como as que estavam sendo descritas. Durante os dias seguintes, conversei com outros moradores e todos confirmaram os mesmos detalhes. Ataques brutais, sempre em noites de lua cheia, e a ausência total de pegadas. Alguns mencionaram ter ouvido uivos diferentes durante essas noites, sons que não pareciam vir de nenhum animal conhecido da mata. Eram gritos primitivos e assombrosamente humanos ao mesmo tempo, que ecoavam pela floresta, causando arrepios em quem os escutava. Um vaqueiro chamado João me disse que havia visto uma sombra enorme se movendo entre as árvores numa dessas noites, mas que ela se movia de forma estranha, ora em 2 patas, ora em 4, com uma agilidade sobrenatural que desafiava as leis da física. Foi na 3ª semana que finalmente vi, com meus próprios olhos, o que aquelas pessoas estavam tentando me descrever. Seu Joaquim me pediu para acompanhar a polícia até um local onde haviam encontrado mais uma vítima. Desta vez, um jovem caçador que tinha saído na noite anterior e não havia retornado. O corpo foi descoberto numa clareira a cerca de 2 quilômetros da fazenda. E o que presenciei ali permanece gravado na minha memória como uma das cenas mais perturbadoras que já testemunhei. O rapaz, que não devia ter mais de 20 anos, estava completamente irreconhecível. Seus membros haviam sido arrancados com uma força brutal que deixou os ossos expostos e fragmentados, como se tivessem sido torcidos e puxados por algo com uma força sobre-humana. As marcas no pescoço indicavam que ele havia sido erguido do chão antes de ser atacado, pois havia arranhões profundos que sugeriam garras enormes apertando sua garganta. O que mais me chocou foi a selvageria do ataque, que parecia ter sido motivado mais por sadismo do que por fome, já que grandes pedaços de carne permaneciam intocados, espalhados pelo local. Os investigadores presentes estavam visivelmente abalados, e um deles comentou que em 30 anos de carreira nunca havia visto algo tão brutal. As feridas não correspondiam a nenhum padrão conhecido de ataques de animais selvagens da região. Eram muito profundas e precisas, como se tivessem sido feitas por garras afiadas como navalhas, mas com um tamanho que nenhum felino brasileiro poderia produzir. Além disso, a disposição dos ferimentos sugeria que o atacante tinha conhecimento anatômico, visando especificamente pontos vitais e articulações para causar o máximo de dano e sofrimento. O delegado responsável pelo caso me explicou que já eram 7 vítimas em 2 anos, sempre com o mesmo padrão de mutilação extrema e sempre em noites de lua cheia. Enquanto a equipe forense trabalhava no local, decidi fazer minha própria investigação dos arredores. Com minha experiência como mateiro, comecei a procurar por qualquer sinal que pudesse indicar como o predador havia chegado até ali e por onde havia partido. Percorri meticulosamente toda a área num raio de 50 metros, analisando cada galho quebrado, cada folha pisada, cada marca no solo que pudesse revelar a presença do atacante.
Foi então que me deparei com o aspecto mais desconcertante de todo aquele cenário macabro. Não havia uma única pegada, nem rastro, nem qualquer indício de que algo tivesse caminhado até aquele local. O chão da clareira era de terra macia, o tipo de solo que registra facilmente qualquer pressão. Havia pegadas da vítima levando até o centro da clareira, onde claramente havia lutado pela vida, pois a terra estava revolvida e havia sinais de que ele tentara se arrastar para longe. Mas ao redor de toda essa área de luta não existia absolutamente nada que indicasse a presença de seu atacante. Era como se a criatura tivesse simplesmente aparecido do nada, atacado com uma fúria inumana, e depois desaparecido sem deixar vestígios de sua passagem. Mesmo as árvores ao redor não apresentavam marcas de garras ou galhos quebrados que sugerissem que algo tivesse saltado de uma para outra. Compartilhei minha descoberta com os investigadores, que confirmaram que todas as outras cenas de crime apresentavam exatamente a mesma característica impossível. Independentemente do tipo de terreno onde os ataques ocorriam, fosse lama, areia, folhas secas ou terra fofa, nunca encontravam pegadas do atacante. Um dos peritos me confidenciou que esse detalhe estava deixando todos completamente perdidos, pois contrariava tudo o que sabiam sobre investigação criminal. Até mesmo criminosos humanos deixam rastros, quanto mais um animal selvagem de grande porte capaz de causar tamanha destruição. A ausência total de evidências físicas da presença do predador estava começando a fazer algumas pessoas sussurrarem sobre possibilidades sobrenaturais, embora oficialmente ninguém quisesse admitir essa teoria. Durante os 2 meses seguintes, me tornei obcecado por descobrir a verdade por trás daqueles ataques. O que havia começado como curiosidade profissional se transformou numa missão pessoal que consumia todos os meus dias e a maioria das minhas noites. Abandonei completamente meu trabalho como guia turístico e dediquei todo o meu tempo a explorar cada centímetro daquela mata, determinado a encontrar alguma pista que os investigadores oficiais haviam perdido. Minha experiência como mateiro me dava uma vantagem sobre os policiais urbanos que vinham da capital, pois eu conhecia os sons, cheiros e sinais da floresta de uma forma que eles jamais conseguiriam compreender. Comecei estabelecendo um padrão metódico de busca, dividindo a mata em setores e explorando cada um deles durante o dia, sempre retornando antes do anoitecer por recomendação dos moradores locais. Procurava por cavernas onde a criatura pudesse se esconder, árvores com marcas de garras, restos de presas anteriores, fezes, pelos, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista sobre a natureza do predador. Instalei várias armadilhas fotográficas em pontos estratégicos, especialmente próximos a fontes de água e trilhas de animais, lugares onde qualquer predador naturalmente passaria. Durante semanas, revisei centenas de horas de gravação sem encontrar nada além dos animais comuns da região. Minha primeira teoria foi a de que pudesse ser uma onça com comportamento anômalo, talvez ferida ou doente, o que explicaria a agressividade extrema. Passei dias estudando os hábitos das onças locais, seguindo seus rastros e observando seus padrões de caça. Descobri que existiam pelo menos 3 onças adultas na região, todas com um comportamento completamente normal. Suas pegadas eram facilmente identificáveis e suas presas mostravam o padrão típico de mordida no pescoço, completamente diferente das mutilações que estávamos investigando. Além disso, onças não atacam humanos, a menos que se sintam ameaçadas, e certamente não os despedaçam da forma sistemática que vinha acontecendo. Minha segunda hipótese envolvia a possibilidade de ser um animal exótico introduzido ilegalmente na região,
Pesquisei sobre felinos africanos e asiáticos que poderiam ter escapado de algum zoológico clandestino ou colecionador particular. Leopardos, tigres e leões têm força suficiente para causar os danos que eu havia presenciado. Mas mesmo assim, a ausência de pegadas continuava sendo um mistério inexplicável. Contactei especialistas em fauna selvagem de várias universidades, enviando fotos das feridas e descrições detalhadas dos ataques. Todos chegaram à mesma conclusão. Nenhum felino conhecido seria capaz de atacar dessa forma sem deixar rastros. A terceira teoria que explorei foi a possibilidade de ser um predador humano, usando algum tipo de arma ou ferramenta para simular ataques de animais. Alguns serial killers já haviam usado métodos similares em outros países para confundir investigadores. Passei semanas estudando os padrões dos ataques, procurando por lógicas humanas ou territoriais que pudessem indicar a presença de um psicopata. Entretanto, a força necessária para arrancar membros humanos com as mãos nuas está muito além das capacidades humanas normais. E o padrão das feridas era consistente demais para ser reproduzido artificialmente. Durante esse período de investigação intensa, tive várias experiências perturbadoras que me fizeram questionar minha própria sanidade. Em pelo menos 3 ocasiões diferentes, enquanto explorava as partes mais densas da mata, tive a clara sensação de estar sendo observado. Era uma sensação primitiva e animal, como se todos os instintos de sobrevivência do meu corpo estivessem gritando para eu fugir dali imediatamente. Nesses momentos, a mata ficava completamente silenciosa, sem o canto dos pássaros ou o ruído dos insetos, como se todos os seres vivos da região tivessem fugido de algo terrível que se aproximava. Em uma dessas ocasiões, enquanto examinava uma área próxima ao local do último ataque, escutei um som que me gelou o sangue. Era um uivo baixo e gutural, completamente diferente de qualquer animal que eu conhecia. Não era o rugido de uma onça, nem o latido de um lobo-guará, mas algo que parecia ser uma mistura grotesca de grito humano com rugido animal. O som ecoou pela mata por alguns segundos e depois foi seguido por um silêncio absoluto que durou quase 1 hora. Naquele momento, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram e eu soube instintivamente que estava na presença de algo que não deveria existir. Após 2 meses de buscas infrutíferas, cheguei à conclusão de que minha abordagem estava completamente errada. Eu estava tentando caçar algo que claramente era muito mais inteligente e adaptado àquela mata do que eu jamais seria. Cada vez que me aproximava de uma área onde suspeitava que a criatura pudesse estar, encontrava apenas o vazio e aquele silêncio perturbador que havia aprendido a associar com sua presença. Era como se ela soubesse exatamente onde eu estava a todo momento e conseguisse me evitar sem dificuldade alguma. Foi então que tive uma revelação que mudaria completamente minha estratégia. Ao invés de continuar sendo o caçador, eu precisava me tornar a presa. A ideia me veio depois de uma conversa com Dona Conceição, que mencionou que todos os ataques aconteciam quando as vítimas estavam sozinhas e vulneráveis na mata durante a noite. Nunca houve um ataque contra grupos de pessoas ou em áreas muito movimentadas. A criatura era seletiva, escolhendo cuidadosamente suas vítimas e o momento ideal para atacar. Isso sugeria um nível de inteligência e paciência que ia muito além do instinto animal básico. Se eu quisesse encontrá-la, teria que me colocar numa posição onde ela se sentisse segura para me atacar. Comecei a planejar meticulosamente o que seria essencialmente uma armadilha usando eu mesmo como isca. Primeiro, precisava escolher o local ideal. Depois de analisar todos os pontos onde haviam ocorrido ataques, identifiquei um padrão geográfico interessante. Todos ficavam numa área de aproximadamente 5 quilômetros de raio, centrada numa clareira antiga que os moradores locais chamavam de Clareira do Diabo.
Segundo as lendas locais, era um lugar amaldiçoado, onde rituais macabros teriam sido realizados décadas atrás. Decidi que seria lá que faria minha vigília. O próximo passo foi calcular o timing perfeito. Todos os ataques haviam acontecido em noites de lua cheia, e a próxima seria dali a 2 semanas. Isso me dava tempo suficiente para me preparar adequadamente e estudar cada detalhe daquela clareira. Durante esses dias, visitei o local várias vezes durante o dia, memorizando cada árvore, cada pedra, cada sombra que pudesse me dar vantagem numa eventual confrontação noturna. Também identifiquei várias rotas de fuga e pontos onde poderia me esconder caso as coisas saíssem do controle. A preparação do equipamento foi crucial. Sabia que não podia contar com armas de fogo convencionais, pois não tinha licença para portá-las. Então, improvisei com o que estava disponível. Consegui uma besta de caça emprestada de um fazendeiro da região, junto com várias virotes de aço. Também preparei facões bem afiados, cordas, uma lanterna potente com baterias extras e até mesmo alguns sinalizadores que poderiam me ajudar a pedir socorro se necessário. Tudo foi cuidadosamente organizado e testado várias vezes para garantir que eu conseguiria acessar qualquer item mesmo no escuro total. Durante esses dias de preparação, não contei meus planos para ninguém da fazenda. Sabia que seu Joaquim e Dona Conceição tentariam me dissuadir e provavelmente estariam certos em fazer isso. O que eu estava planejando era extremamente perigoso e poderia facilmente resultar na minha morte. Mas a obsessão de descobrir a verdade havia tomado conta de mim completamente. Todas as noites eu acordava pensando naquela criatura, imaginando seu aspecto, seus movimentos, seus instintos. Havia se tornado uma questão pessoal entre nós dois. Também dediquei tempo para estudar lendas e folclore local sobre lobisomens e outras criaturas sobrenaturais. Conversei discretamente com os moradores mais antigos, que me contaram histórias que suas avós haviam lhes transmitido sobre seres que mudavam de forma nas noites de lua cheia. Embora minha mente racional rejeitasse essas possibilidades, os detalhes das lendas coincidiam de forma impressionante com o que estava acontecendo na região. Segundo essas histórias, a criatura seria vulnerável apenas durante a transformação, quando estaria temporariamente confusa e desorientada. Na véspera da lua cheia, finalmente me senti preparado. Havia escolhido uma árvore robusta na borda da clareira, com galhos fortes o suficiente para me sustentar a uma altura de cerca de 4 metros do chão. De lá, teria uma visão completa da área e várias opções de escape caso fosse descoberto. Preparei uma plataforma improvisada com cordas e madeira, onde poderia ficar confortavelmente posicionado por horas, sem fazer ruído. Todo o meu equipamento foi cuidadosamente amarrado ao meu corpo ou pendurado em galhos próximos, sempre ao alcance das mãos. A noite da lua cheia chegou com uma claridade fantasmagórica que transformava toda a mata numa paisagem irreal, de sombras dançantes e reflexos prateados. Subi na minha árvore escolhida quando ainda havia um resto de luz do crepúsculo, instalei-me na plataforma improvisada que havia construído e me acomodei para o que sabia que seria a vigília mais importante da minha vida. O silêncio da floresta era diferente naquela noite, mais pesado e opressivo, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração em antecipação ao que estava por vir. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que o som pudesse revelar minha posição. Mas sabia que não havia mais volta agora. Durante as primeiras horas, tudo permaneceu relativamente normal. Os sons noturnos habituais da mata ecoavam ao meu redor. O pio, distante de corujas, o farfalhar de pequenos animais procurando comida entre as folhas secas, o canto melancólico de alguns pássaros noturnos. Eu havia memorizado todos esses sons durante meus meses de exploração,
e eles me tranquilizavam por representarem a normalidade da vida selvagem. Mantinha minha atenção dividida entre a clareira abaixo de mim e os ruídos ao redor, procurando por qualquer mudança no padrão sonoro que pudesse indicar a aproximação de algo diferente. Foi por volta da meia-noite que percebi a primeira alteração. Gradualmente, como se alguém estivesse baixando o volume de um rádio, os sons da mata começaram a diminuir. Primeiro pararam os grilos, depois os sapos, em seguida os pequenos mamíferos, até que restou apenas um silêncio absoluto que me fez sentir como se eu fosse a única coisa viva naqueles quilômetros de floresta. Era o mesmo fenômeno que havia experimentado durante minhas explorações anteriores, mas desta vez durou muito mais tempo e foi muito mais intenso. O ar parecia ter ficado mais denso, mais difícil de respirar, e uma sensação primitiva de terror começou a crescer no fundo da minha mente. Então começaram os ruídos. Primeiro foi um farfalhar distante entre as árvores, como se algo grande estivesse se movendo através da vegetação densa. O som não seguia um padrão consistente como o de um animal normal caminhando, mas parecia saltar erraticamente de um ponto para outro, às vezes próximo ao chão, outras vezes nas copas das árvores. Minha mão instintivamente se moveu para a besta que estava ao meu lado, mas forcei-me a permanecer imóvel. Qualquer movimento brusco poderia revelar minha posição antes que eu tivesse chance de ver o que estava causando aqueles sons. O farfalhar foi se aproximando gradualmente da clareira onde eu esperava, e pude perceber que havia algo profundamente errado com o padrão de movimento. Era rápido demais para ser um animal de grande porte, se movendo cuidadosamente, mas muito pesado para ser algo pequeno. Além disso, parecia mudar de direção constantemente, sem motivo aparente, como se estivesse seguindo um caminho conhecido apenas por ele. Meus instintos de sobrevivência estavam gritando para que eu fugisse dali imediatamente, mas a curiosidade e a determinação me mantiveram grudado naquela árvore. Foi quando escutei a respiração que soube que estava na presença de algo completamente fora do normal. Era uma respiração pesada e irregular, que ecoava pela mata com uma ressonância que parecia vir simultaneamente de várias direções. Não era o padrão respiratório de nenhum animal que eu conhecia, mas algo que soava vagamente humano, porém distorcido de uma forma que fazia meu sangue gelar. Era como se alguém estivesse respirando através de uma garganta machucada ou deformada, produzindo um som rouco e assombrado que me lembrava dos últimos momentos de alguém morrendo afogado. Então, vi a primeira sombra se mover na borda da clareira. Era enorme, muito maior do que qualquer animal nativo da região, e se movia de uma forma que desafiava a lógica. Às vezes, parecia estar em 2 patas, outras em 4, mudando sua postura de maneira fluida e antinatural. Mesmo com a luz da lua cheia iluminando a clareira, não conseguia distinguir detalhes precisos da criatura, como se ela fosse feita de sombras que se recusavam a refletir a luz adequadamente. Meu cérebro lutava para processar o que meus olhos estavam vendo, pois cada vez que tentava focar numa parte específica da criatura, ela parecia se dissolver e reformar em outro lugar. A criatura permaneceu na borda da clareira por vários minutos, claramente farejando o ar e examinando a área. Podia sentir seus sentidos aguçados, trabalhando, procurando por sinais de perigo ou oportunidade. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela poderia escutá-lo. Mas, de alguma forma, permaneci imóvel na minha posição elevada. Foi então que ela começou a se mover em direção ao centro da clareira. E pela primeira vez, pude ver claramente seu tamanho descomunal e sua forma impossível. O que eu vi naquela noite mudou tudo que eu acreditava sobre a realidade e deixou marcas na minha alma que jamais irão desaparecer completamente.